Boa noite, alunos. Boa noite, acadêmicos do curso de Informática para a Internet. Sejam bem-vindos a mais uma aula de ambientação para EAD. Boa noite a todos os polos. Boa noite ao Acre. Nossa segunda aula de ambientação. Boa noite, professora Sara. Olá, professora. Boa noite a você que nos assiste. Hoje daremos continuidade à disciplina Ambientação para EAD, né? Espero que vocês aproveitem bastante e tirem suas dúvidas, que estaremos aqui à disposição para atendê-los. Bom, então vamos à nossa aula, que eu tenho certeza que vocês estavam ansiosos por mais uma aula de ambientação, porque nessa aula a gente aprende tanta coisa legal, fala a verdade. Então vamos conhecer a nossa agenda do dia. Na nossa agenda da aula, nós veremos as metodologias de estudo baseadas nos princípios da autonomia, da interação e da cooperação. Veremos também mais ferramentas do AVA. Oba, professora, eu estava curioso. A tarefa e o questionário. Ainda teremos algumas dicas importantes sobre prazos. Prazos para vocês é muito importante quando vocês quiserem solicitar qualquer revisão, requerimento, qualquer procedimento dentro do curso, vocês vão ter que observar esses prazos. Sem mais delongas, vamos para a aula. Bom, na aula de hoje, nós vamos ter alguns estudos sobre a ambientação em EAD. Alguns procedimentos que invocam os princípios do estudo à distância, os princípios da metodologia, especialmente da metodologia EAD e os princípios que norteiam. Nós temos aqui um mapa mental. E hoje nós temos uma atividade com mapa mental. Então, é por isso que nós trouxemos essa primeira imagem. O mapa mental, ele consiste, basicamente, ele é uma ferramenta intuitiva. Uma ferramenta que você pode fazer a lápis, que você pode fazer no computador, que você pode fazer numa folha de sulfite, você pode fazer no caderno, ou pode fazer usando um aplicativo da internet para incrementar. A ideia do mapa mental é que você possa organizar as suas ideias. Tanto a princípio, quando você vai estudar, quanto depois que você estuda, para você fazer uma revisão desses conteúdos. Então, por exemplo, vejamos o mapa que nós temos sobre ambientação para EAD. O que nós colocamos aqui? A ideia central vai ser sempre o primeiro nozinho do nosso mapa, que nós colocamos como ideia principal a disciplina de ambientação para EAD. E dela, o que nós podemos ter? Nós temos como algumas ideias principais as nossas aulas. E dentro das nossas aulas, o que nós temos dentro dela? Nós temos as concepções de EAD que nós vimos na última aula. Nós vamos ver hoje as metodologias. Nós vimos já algumas ferramentas. E ainda nós veremos a busca e navegação. Esses tópicos são tópicos que estão na nossa ementa, que nós apresentamos na primeira aula para vocês. Então, é o primeiro link que eu tenho de informação sobre a disciplina de ambientação para EAD. Eu tenho aqui também outra ideia que me vem à mente, e por isso que é mapa mental, porque são ideias, busca e navegação. E um outro nó que me sai de ambientação é o ambiente virtual. Eu tenho aqui a tarefa, eu tenho o questionário, tenho o fórum, eu tenho os prazos que a gente vai ver hoje e tenho outro nó, que são os objetivos. Então, vejam, cada nó, cada ramificação que eu tiro me remete a um conteúdo, a um dado importante a respeito desse tema que eu estou relembrando, que eu estou discutindo. E a ideia de mapa mental é justamente isso, é você organizar as suas ideias. É uma das estratégias para você poder organizar os seus estudos, principalmente nos cursos à distância. Então, nós temos aqui o mapa mental da disciplina de ambientação para EAD. Nós vamos ver, então, todas essas ramificações durante as aulas do nosso curso. E vamos continuar. Falando de metodologias, a EAD possui algumas metodologias específicas, metodologias estruturais do formato de educação à distância. Nós temos como principais metodologias o e-learning, o semipresencial e o sistema de tutoria. Isso é como funciona
são os principais sistemas, são as principais metodologias de educação à distância. Algumas instituições usam uma, outras instituições usam as outras instituições conjugam, ofertam as duas modalidades, as duas metodologias. Vamos conhecer quais são as 3 estruturas, as 3 metodologias que nós possuímos. Você sabe o que é e-learning? Se não sabe, vai aprender agora. O e-learning é uma metodologia muito utilizada no ensino à distância. Ela é mediada exclusivamente pelas tecnologias da informação e da comunicação, como nós vimos na última aula, as TICs. Então, é você e o seu computador. Não há interferência, não há mediação de nenhuma outra personalidade, de nenhuma outra pessoa, de nenhuma outra figura. Você faz o curso, teoricamente, sozinho. Você navega no ambiente, você acessa o ambiente, você e o curso. Você não tem tutoria, você não tem aulas presenciais. É só você e o curso apresentado a você pela internet, pelo computador. Então, essa é uma característica específica do e-learning. É exclusivamente mediado pelas TICs. Não há nenhuma mediação diferente. Nós temos também o sistema semipresencial. No sistema semipresencial, já há uma mediação diferenciada. Vejamos. No modelo semipresencial, a mediação é realizada pelos meios eletrônicos e é combinada com momentos presenciais. Então, tem os professores, tem os alunos, e tem uma combinação, né, da tecnologia com a aula presencial. Esse daqui, e esse daqui, e esse daqui. Então, nós vimos que tem uma mediação entre tecnologia, entre o aluno que está assistindo, que está participando do curso, e também entre a mediação que tem o curso presencial. Você tem a presença física. Então, você tem que ir assistir a aula em algum momento. Alguma consideração, professora Sara? Professora, vale lembrar, né, que a modalidade semipresencial, como a professora Anabela falou, requer aí, não precisa ser metade à distância e metade presencial. A porcentagem pode acontecer, né, pode ser mais à distância e menos presencial, ou pode ser mais presencial e menos à distância. O que é interessante frisar é que nos momentos presenciais, a falta acontece nesses momentos de encontros presenciais. Não tem como professor, né, a gente aqui, dar falta no momento que você está estudando à distância, mas podemos efetivar sua falta no encontro presencial. Então, cuidado também, vale até lembrar, cuidado aí com o número de faltas, né, para não exceder os 25% permitido. Então, esses 25% é contabilizado nos encontros presenciais, ok? Muito bem lembrado, professora Sara. E nós temos, dentre as três metodologias da EAD apresentada, a metodologia com tutoria. Essa metodologia, ela combina as TICs, que são as tecnologias da informação e comunicação, com momentos presenciais, mais o acompanhamento de tutores. A grande maioria das instituições de ensino utilizam essa estrutura de EAD. E é a nossa estrutura. Nós temos os momentos presenciais, nós temos a mediação pela EAD, pelo ambiente virtual, e nós temos os tutores. Vocês têm os tutores presenciais que dão suporte aí no encontro, e tem os tutores à distância que tiram as dúvidas, que resgatam a gente em algum momento ou que nos orientam durante o processo de aprendizagem. Então, existem basicamente essas 3 metodologias. O e-learning é exclusivamente mediado, a mediação é aluno e tecnologia. O sistema semipresencial tem a combinação das TICs com um encontro presencial, e o sistema de tutoria engloba as 3 dimensões: o aluno, a mediação tecnológica, os encontros presenciais e o suporte de tutoria. Dúvidas? 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 Nenhuma? Claro, muito simples, professora. E para a gente trabalhar bem nesse sistema de EAD,
para a gente aproveitar ao máximo um curso à distância, é imperioso, é importante que a gente desenvolva algumas estratégias de ensino, que nós sejamos alunos mais proativos, nós sejamos interessados, nós sejamos preocupados, nós sejamos interativos. Então, é preciso que nós desenvolvamos alguns princípios, algumas habilidades, algumas competências. E nós temos basicamente 3 princípios que norteiam os nossos estudos. Vejamos. Nós temos a autonomia, a interação e a cooperação. Autonomia, interação e cooperação. Esses são os princípios que norteiam o ensino à distância. São 3 princípios fundamentais que nós devemos tentar desenvolvê-los enquanto habilidade para que possamos aproveitar e ter sucesso nos cursos que realizamos à distância, especialmente no curso de informática para a internet. Mas o que significa cada princípio, professora Sara? O que cada um significa? Lembrando, né, a autonomia, a figura tanto do professor e do aluno na educação à distância, elas são repensadas, né? Porque o aluno, ele deixa de ser um sujeito passivo, né, enquanto coletivo numa sala de aula, e passa a ser um indivíduo ativo. Ele está em constante busca pela aprendizagem, e aí ele não é que ele se dedica mais, mas ele com certeza tem que procurar mais, porque lá no presencial fica esperando muito o professor, né, responder as dúvidas, o professor questionar, o professor instigar. Na educação à distância, né, se inverte esses papéis. Então, demanda muito mais do aluno do que do professor. O professor passa a ser aí um mediador, um facilitador, um orientador da aprendizagem. Bom, e tratando dos 2 primeiros princípios, que é a interação e cooperação, elas se interligam. Nós temos aqui uma citação do Vygotsky. Toda aprendizagem humana acontece a partir de uma interação entre sujeito e meio, e entre sujeito e objeto, e entre sujeitos. Então, vejam, entre sujeito e meio, entre o sujeito e objeto, e entre os sujeitos envolvidos. Ele traz essa citação na formação social da mente. E é justamente isso que é a interação e a cooperação. A interação, ela existe, a interação entre você e o objeto, no caso, o ambiente virtual, o computador, a interação entre você e outros alunos e o professor, e a interação entre esse ambiente, o ambiente virtual, o ambiente da sala que você está. E nessa interação, que é a relação que vocês estabelecem, é necessário que haja cooperação. Então, por exemplo, quando a gente propõe um fórum de discussão, vocês devem interagir, vocês vão interagir entre vocês e o ambiente, e vão interagir entre vocês e um outro colega, e haverá uma cooperação. Cada um postando o seu ponto de vista estará cooperando para a construção do conhecimento, para melhorar o que cada um já escreveu. Então, isso é a cooperação e a interação. Elas são interligadas. Mas tem mais um princípio, que é a autonomia. Na autonomia, além da liberdade de pensar por si, isso é muito importante, e além da capacidade de guiar-se por princípios que concordem com a própria razão, envolve também a capacidade de realizar o que exige um homem consciente e ativo, como a professora Sara acabou de mencionar. Paulo Freire, em Pedagogia da Autonomia, traz essa citação para a gente. Então, a autonomia indica que você tem que ser ativo, proativo, ir atrás, instigar-se, motivar-se, procurar, buscar. Esse é um aluno EAD. Você tem que ser uma pessoa inteirada, tem que ser uma pessoa que conecte. Né? Você tem que passar à frente, você não pode apenas receber. Isso é solicitado de você. Você tem que se desenvolver, você tem que criar, você tem que posicionar-se, guiar-se e procurar e construir o seu conhecimento. Todos os outros itens são mediadores da sua aprendizagem. A professora Sara, eu, o ambiente, os tutores são mediadores, são facilitadores desse processo, como bem comentado e posto pela professora Sara.
Considerações? Lembrando, professora, que essa palavra facilitador acaba dando aí um duplo sentido, né? Não pense que ser facilitador da aprendizagem significa que o tutor vai fazer por você ou que a gente vai, de fato, facilitar aí sua vida. Não se deixe enganar, né? O facilitador que falamos aqui é no sentido de instigar você para que você desenvolva aí autonomia e que você consiga caminhar no percurso de aprendizagem, que é uma ação exclusiva do aluno. Ninguém vai dar de graça não, né, professora Sara? Pelo contrário, quem já estudou EAD sabe que a educação à distância exige muito mais do aluno do que, às vezes, um curso presencial, porque você tem que ter muito mais organização e disciplina nos seus estudos. E é por isso que você tem que ser o quê? Um aluno 3D. Como assim, professora? 3D? Como assim, professora Sara? Você imagina um aluno 3D? Não, vamos descobrir, Vamos descobrir o que é. Imagina, que coisa interativa. Um aluno 3D envolve 3 palavras, 3 dimensões. Um aluno 3D importa em que ele decida, que ele dialogue e que ele disponha-se. Isso é um aluno 3D. Diálogo, disponibilidade e decisão. Então, você deve participar, você deve trocar ideias, você deve interagir, usar os princípios da interação e da cooperação. Isso é participar, isso é decidir, isso é dialogar. O diálogo não se faz sozinho. Você deve decidir que você tem compromisso em estudar, que você tem que procurar, que você tem que pegar o material de suporte e estudar, que você tem que fazer as buscas, que você tem que questionar quando você tem dúvida. Muito importante, não fique com dúvida. Se houver dúvida, questione seu tutor, questione o coordenador, encaminha para o fórum de tutoria, para o fórum de dúvidas e a gente vai solucionar em algum momento, com certeza, a sua dúvida. Mas isso você tem que decidir, tem que ser uma atitude sua. E por fim, você deve se dispor em colaborar, dispor em participar. Quando você pensa, vou fazer um curso EAD, você tem que pensar, bom, é necessário organizar a minha vida para esse curso. Então você tem que estar disponível para organizar-se dessa forma, cumprir com as atividades, participar das ações. Isso é muito importante para que você seja um aluno 3D. Não se esqueça, hein? Ser um aluno 3D vai ser top de linha. Vai ser... Aliás, agora vai ter que ser assim. E aí, professora? Você está estudando no IFRO? Isso, estou estudando no IFRO. Porque você sabe, eu sou um aluno 3D. Não fica chique, professora Sara? Sim, todo mundo vai querer saber, né? O que significa 3D. Mas aí vocês podem avisar também, já podem, né? Com certeza. E considerando algumas dúvidas, por falar nisso, que alguns alunos postaram no fórum, encaminharam para nós, nós vamos ver agora, fazer uma pequena retomada rapidamente de como postar no fórum que está aberto da semana passada. Então, vamos acompanhar aqui como que a gente faz a postagem. Bom, primeiro você loga, evidentemente, com o seu aluno, né, com o seu CPF, com a sua senha. Estou logada aqui como aluno 1, que é a nossa disciplina teste, para demonstrar para vocês qual o procedimento. O primeiro passo é você acessar a disciplina. Aqui vai estar ambientação EAD ou português instrumental. Então, você clica na disciplina. Você vai ter a relação de tudo que está à sua disposição aqui. Então, se você tiver dúvidas, você deve postar no fórum de dúvidas e tutoria. Mas quando o fórum é uma atividade, você deve procurá-lo dentro da semana da aula. Ou vai estar dentro da provavelmente dentro da primeira semana de português instrumental ou de ambientação para EAD. O fórum que nós temos de exemplo aqui é esse daqui, novo acordo ortográfico. Então, vejam, ele está dentro da disciplina e dentro da primeira semana. Aliás, dentro da segunda semana. Você clica no fórum. Este fórum aqui, vejam, é um fórum de atividade, não é um fórum de dúvidas. Nele, você vai clicar e vai ser convidado a responder. Você vai verificar o seu grupo, como a professora Sara bem explanou na aula passada. Vai clicar no fórum.
e ele vai abrir para você fazer a interação. Vai ter a proposição inicial e você deve vir aqui logo abaixo para responder. Então, essa é a estrutura. Se não, vejamos, no caso, eu loguei como professora, eu tenho aqui a disciplina de ambientação para EAD, provavelmente essa disciplina que vocês verão. Ó, tem o fórum de notícias, portanto, fórum de notícias e fórum de dúvidas não é atividade. O fórum de notícias é onde são postados avisos, editais dos programas de assistência educando. E o fórum de dúvidas e tutoria é onde são postadas as suas dúvidas. Se vocês forem, não entendi nada que a professora Anabela falou. Vem aqui e questiona junto ao seu tutor. Aqui você já tem a primeira semana, essa visualização que vocês têm. A primeira aula, né? Aqui quando você clica vai abrir a sua carta de navegação, indicando, passando as orientações, os objetivos, né? Todo o procedimento aqui. Já vai ter o roteiro, já tem a teleaula disponível, já tem os slides da última aula. Se você quiser reassistir a aula, ela já está aqui. E você tem a orientação das atividades. Essa é a carta de navegação. Temos uma sugestão para você, um teste, né, se você tem perfil da educação à distância. E tem o fórum. Veja aqui, o fórum de atividades está proposto dentro da disciplina. Né? Se eu clicar aqui, fórum, ensino à distância, quais as maiores vantagens e desafios de se estudar à distância, ele vai abrir a página onde vocês devem responder. Tem a introdução do fórum, que é necessário que vocês leiam para se orientar corretamente na resposta. Eu vou verificar o meu grupo, provavelmente vocês estarão logados apenas com o grupo de vocês, e eu vou clicar no tópico. Quando eu clico no tópico, eu já tenho o acesso ao fórum. Olha, para eu responder, eu tenho a introdução e eu venho aqui em responder. Ele vai abrir a caixa de diálogo com o local para eu responder, certo? Alguns alunos já responderam, né? Já tem a participação aqui, é dessa forma que vocês realizam o fórum da disciplina. Vejam que é dentro da disciplina, não é no fórum de dúvidas ou no fórum de tutoria, é no fórum da atividade. Ele vai estar sempre dentro da disciplina, dentro de uma das aulas. Então, se alguém tiver ainda alguma dúvida, né, assista o tutorial que nós deixamos disponível, ou assista a aula novamente, que também estará dentro da aula, as orientações. Então, é importante que vocês façam essa atenção, essa observação na hora de postar, senão sua postagem vai lá para a tutoria e não vai aparecer que você realizou a atividade. E aí você vai ficar zerado nessa atividade e isso vai trazer prejuízo para o seu sistema de notação, para a sua nota final. Professora Sara. Professora, só os alunos estão perguntando aqui no AVA que alguns deles, né, ficaram sem conseguir postagem no fórum por conta que só conseguiram usuário e senha depois. E aí observei que o prazo foi até ontem, dia 6 de abril, né? Eles estão perguntando como que eles vão ficar prejudicados? E aí, assim, a gente não pode confirmar isso, mas a gente vai levar a direção de ensino e aí fiquem atentos lá no AVA, né? Provavelmente amanhã ou depois da manhã que vai ter uma decisão se vai ser prorrogado ou não. Mas a gente acha que devido, né, a muitos alunos não terem acesso em tempo, que não ficarão prejudicados, né? Vamos levar essa consideração, solicitar provavelmente uma prorrogação, mas é importante que vocês fiquem atentos aos prazos, que é um dos tópicos hoje da nossa aula. Como lembramos na primeira aula, como tratamos, todas as atividades têm prazo. O fórum tem prazo, o questionário tem prazo. Então, todos os procedimentos, todas as atividades de percurso têm prazo determinado para serem cumpridos. Se o prazo ultrapassar, vocês não terão mais acesso à postagem naquele procedimento. E aí, vocês correm o risco de ficar sem avaliação da disciplina. Portanto, vocês correm o risco de ficar de recuperação ou de exame, que são outras alternativas para avaliação de vocês. Mas a prorrogação, ela só acontece em alguns casos muito especiais, muito específicos, devido a um problema de cadastro, devido a algum
problema meteorológico que hoje em dia, né, estamos suportando, ou devido a algum problema técnico. Então, não é por razões, professora, fui pescar, professora, no sábado, no domingo, esqueci de postar, e agora? Perdeu o prazo, infelizmente. Então, as alterações só vão acontecer quando nessas situações específicas, especiais. Por isso, é importante, é imperioso que você siga corretamente as orientações, leia a carta de navegação, acesse a atividade logo após a aula e verifique qual é o prazo que você tem para cumprir aquela atividade. Se tem dúvida, já manda para o tutor, já entra em contato. Se não, já realiza, estuda o material, realiza a atividade para você não correr o risco. Até porque quanto antes você realizar a atividade, mais cedo você terá um feedback do tutor à distância sobre as condições dessa atividade. Se ela alcançou, se ela não alcançou as expectativas que estavam propostas para aquela determinada situação. Ok? E vamos a mais ferramentas. Revisamos o fórum e vamos conhecer agora a tarefa. Nós temos ainda a tarefa e o questionário. O que significa a tarefa? A tarefa, ela é uma atividade que consiste no envio do arquivo único ou múltiplo, depende da solicitação do professor, e é uma excelente alternativa para o envio de relatórios, de resenhas, etc. Nessa situação, o estudante cria a sua atividade no computador, salva. Olha, vou circular isso aqui várias vezes. Vou colocar umas estrelinhas aqui. Salva antes de enviá-la para o ambiente. Então, lembrem que aqui o símbolo, né, trago do guia de utilização do AVA é um clipe, por quê? É um envio de arquivo. No fórum vocês viram, você vai postar a sua opinião, as suas considerações, vai participar. É prudente que em algumas situações onde a internet caia muito, onde a gente tem problemas de acesso à internet, você leia, vê o que os colegas estão comentando, leia a proposição e escreva um pequeno texto, depois você seleciona e coloca lá no ambiente. Né? Dependendo da situação, é possível fazer isso. Agora, a tarefa não. Na tarefa, haverá uma solicitação de atividade. No nosso caso, nós já temos uma tarefa em andamento, que é o manual da EAD, o manual do AVA, que vocês devem construir, que nós trataremos ainda hoje. Nessa atividade, você vai fazer o quê? Você vai ler o material, vai estudar, vai pesquisar e vai construir um texto sobre esse assunto. Aí você vai construir um manual. Como é um manual? Um manual parecido quando a gente monta uma cadeira, quando a gente abre um computador. Né? Então, como editar a senha, como editar o seu perfil, como postar no ambiente, como postar uma tarefa. Então, você vai recapitular e escrever com as suas palavras como que é a estrutura do nosso AVA. Né? Como você faz esse procedimento? Como você, aluno, participa do ambiente virtual? Então, você vai redigir isso no arquivo do Word, de preferência. Você pode usar uma outra fonte, né, um software livre, mas vai ser um arquivo que produza alguma dessas orientações. Vai salvar o arquivo e durante a postagem vai anexar esse arquivo. Vamos ver como que se procede agora essa sistemática, essa estrutura dentro do ambiente. Vamos acompanhar então a postagem de uma tarefa. Trataremos sobre a ferramenta Tarefa. A ferramenta Tarefa é uma ferramenta que você vai utilizar bastante ao longo de todas as disciplinas, porque praticamente toda disciplina você irá desenvolver uma tarefa, né, em qualquer editor de texto e enviar por esse recurso. Vamos aprender o que faz essa tarefa e como você, aluno, faz a importação, né, o upload do arquivo do teu computador para a internet. Então, o primeiro passo é acessar a página do Instituto Federal de Rondônia, www.ifro.edu.br. E aí, vocês já viram, né, que para acessar o ambiente virtual de aprendizagem, deve ir no último banner chamado Ambiente Virtual de Aprendizagem. Aqui você vai fazer o acesso com seu usuário e senha, lembrando que o seu usuário é o número do seu CPF e a senha, caso você ainda não tenha modificado, é IFRO
2014. Vou fazer um teste aqui com meu usuário e minha senha. Loguei no sistema e aí temos aqui a disciplina de exemplo. Clico na disciplina, visualizando, né? Sempre lembrando a ementa. Aqui tem os principais conteúdos referentes à disciplina, material didático, chat de tutoria, onde você vai tirar dúvidas com os tutores. E aqui embaixo nós temos tarefa. Você vai clicar em tarefa. No caso aqui se chama, o nome da tarefa é Comunicação Humana e Linguagem. Cada disciplina, cada tarefa vem com a indicação de um nome prevista pelo professor. Clique em cima. Só voltando aqui. Aqui está, né, a solicitação do professor. Nesse caso é para elaborar um texto dissertativo e cada professor vai solicitar uma determinada tarefa. Aparece para você que você não fez nenhuma tentativa. Como não fez tentativa, não tem notas. E a data da entrega, aparece o dia, o mês, o ano e o horário, até que horário o sistema aceita. No caso, 23h55. Então, você ainda tem 83 dias para enviar essa tarefa. Então, vem aqui no menu adicionar tarefa. Percebam que abre uma caixa de diálogo, né? Você vai ter que pesquisar no teu computador onde fica, em que local está a tarefa. Adicionar. Você vai escolher o arquivo, caso, né, escolhi dentro da minha pasta onde que está esse arquivo que eu quero enviar, abrir, salvo. E aí você pode salvar com o seu nome ou salvar mesmo um outro título. Enviar este arquivo. Talvez demore um pouquinho para fazer o upload do arquivo, mas a confirmação de que você fez o upload aparece aqui, dentro dessa caixa de diálogo, né? O arquivo, no caso, se tiver em Word, vai aparecer a extensão .doc ou .docx. Como eu fiz a inserção de um PDF, aparece a extensão .pdf. Inseri, agora eu tenho que salvar mudanças, né, para enviar o meu arquivo. Não confundam, não é porque o arquivo está aqui que você já mandou. Isso significa, a figura aqui significa que você fez o upload do arquivo. Então, para enviar, tem que salvar mudanças. Clique em cima. E aqui está, né, o status do envio, né? Envio do arquivo, está aqui o arquivo enviado por você, né? Você pode até clicar aqui para ter certeza que você enviou o arquivo correto. Que dia que você enviou o arquivo, né? Enviado o arquivo, você pode voltar no menu principal da disciplina. E agora eu vou demonstrar outra situação. Digamos que você enviou a tarefa e a tarefa já está encerrada, ou seja, ninguém mais consegue enviar a tarefa. É hora do tutor avaliar as tarefas enviadas a ele. Como que você vai visualizar isso? No mesmo menu, para mim está aparecendo 2, porque fizemos a simulação de uma tarefa aberta, outra fechada, mas para você irá aparecer só 1. Então, clica de novo em tarefa. Aqui nós temos o status, que ele foi avaliado, né? Qual é a nota que eu tirei nessa tarefa, qual o feedback que o tutor me deu, quem foi o tutor que avaliou, vai aparecer o nome do tutor, né? Lembrando sempre que o tutor ele está vinculado a um determinado polo. Aqui o comentário que o tutor fez, né? Do que você acertou, do que você errou, do que você poderia ter melhorado e o arquivo que você... E o arquivo enviado, caso o tutor queira mandar esse arquivo comentado para você, vai aparecer aqui. Caso contrário, né, você visualiza lá naquele outro item que vai aparecer o seu arquivo enviado.
ok? Então, é isso. Facinho, tranquilo. Viram? É muito fácil você postar uma tarefa. Ela é simples, você tem que fazer o texto, editar o seu texto, salvar o seu texto e posteriormente anexar. Não há dúvidas nesse procedimento. Mas, caso tenha ficado alguma dúvida, pode assistir a aula novamente, pode acessar o nosso tutorial, ele está disponível. A professora Sara vai repetir quantas vezes forem necessárias para a gente guardar direitinho e aprender como que faz esse procedimento. Até porque o procedimento você vai fazer ele em todas as suas disciplinas do curso. Então, todo o curso de informática para a internet, você vai realizar a atividade, ok? Professora, e agora, só sim, lembrando, Sara, os alunos eles tiveram uma dúvida em qual formato enviar nessa tarefa. E aí vocês podem enviar, seja em um Word 2003, 2010, 2007, 2013, enfim, né? A versão que você tiver no Word, ou se você preferir, você pode mandar em PDF, né? Ou uma ou outra. Foi tarefa, manda no Word, ou em outro editor de texto, não precisa ser necessariamente o Word, ou em PDF. Perfeitamente. Qualquer uma das duas estruturas serão avaliadas. Basta você enviar. Se você não enviar, é que não haverá nenhuma anotação sobre a sua atividade. Agora vamos conhecer o questionário. O que é o questionário, professora? A senhora falou na outra aula, mas eu não lembro muito bem o que é e como se procede. O questionário também é uma ferramenta do AVA muito simples. Lembrando que as principais ferramentas são o fórum, o questionário e a tarefa. E nós temos os recursos, né, que são diferentes. Então vamos conhecer o questionário. O questionário, ele pode ser lembrado por esse símbolo e ele é praticamente uma espécie de simulado, com questões principalmente do tipo de múltipla escolha. Professor, é possível ter questões abertas? É possível. Todavia, nós utilizamos na estrutura a estrutura de múltipla escolha. Ele vai se aplicar principalmente para as atividades de múltipla escolha fechadas. Não haverá propostas de discussão abertas dentro da estrutura do questionário. A estrutura que nós utilizamos é fechada. E como que a gente vai responder o questionário, professora? Onde que vai estar dentro da disciplina? Como que eu vou realizar o procedimento? O procedimento, ele também é simples. Vamos ver agora como postar em um questionário. Olá! Esse tutorial você vai aprender sobre a ferramenta questionário. Lembrando que cada professor, cada formador da disciplina, ele tem autonomia de escolher as atividades que irá ser passada para você. O que nós estamos apresentando nesses tutoriais que passamos para vocês é as atividades mais solicitadas, né, que recorrentemente vêm sendo vistas no AVA. Então, iremos aprender agora sobre o questionário. Primeiro passo, acessar o site do IFRO, né, que você já conhece, acessar o ambiente virtual de aprendizagem. Depois, logar no sistema com seu usuário e sua senha, lembrando que seu usuário é o número do seu CPF e sua senha é aquela já modificada por você. É muito importante que vocês façam a modificação da senha para que outras pessoas não tenham acesso ao seu espaço de aprendizagem. Então, loguei no sistema, aqui já aparece, né, a foto lá que você já inseriu. E aí nós temos a disciplina chamada de exemplo. Clica. E aqui, né, percebam que temos o questionário, duas sinalizações, o questionário aberto e o questionário fechado. Esse questionário aberto e fechado é só para efeitos de demonstração, porque para você vai aparecer um único questionário caso o professor tenha solicitado. Então, cada questionário, assim como cada atividade, possui um nome. Nesse caso, o nome da atividade é linguagem e comunicação. Eu clico em cima. E aqui nós temos algumas informações importantes, como após a leitura da aula 1, né, ou do capítulo 1 do material didático, você vai responder as 4 questões propostas nessa tarefa. Então, temos a indicação de que o questionário abrirá na terça-feira, e aqui tem o dia, o mês e o horário,
e o dia que vai fechar o questionário. É muito importante você ficar atento a essas duas datas, que dia que abre e que dia encerra o questionário. Lembrando, né, que o sistema você tem uma tentativa para fazer e na hora que você manda a sua tarefa, seu questionário, você não vai receber a devolutiva na mesma hora. O sistema tem que fechar, né? E aí você vai saber quais você acertou, quais você errou, vai ter o feedback do questionário realizado. Então, vamos lá. Tentar responder o questionário agora. Clica. E aqui nós temos 4 questões, né? Como a professora havia falado lá fora. Percebam que aqui tem número 4 porque se refere a 4 questões. E aqui tem dizendo, ó, cada questão, a pontuação que vale e tudo mais. Então, leia a pergunta com calma e aí você vai escolher entre das 5 alternativas. Então, aleatoriamente eu vou marcar aqui. Você vai fazer com calma e com base naquilo que você estudou, né? É muito importante que você leia o material e não apenas faça de qualquer jeito. Respondi todas as questões, vem o próximo passo. Eu já mandei o questionário? Não, você apenas salvou suas respostas, como o próprio status aponta aqui pra gente, né? Eu não enviei, eu apenas cliquei na resposta que eu acho correto. E como é que eu faço para enviar esse questionário? Você tem que clicar aqui, enviar tudo e terminar. Só após você clicar, enviar tudo e terminar, é que seu questionário estará encerrado. Só que aí eu percebi, antes de clicar nesse enviar tudo e terminar, eu quero dar uma olhada lá na questão 4. Então, você pode retornar a tentativa. Lembrando que você só pode retornar a tentativa se você ainda não tiver enviado a questão, né? Finalizado o questionário. Então, quero mudar agora. Beleza, mudei. Próximo passo. É isso mesmo? É isso mesmo, todas estão respondidas. Então, eu venho aqui, enviar tudo e terminar. Vai aparecer uma caixa de diálogo perguntando, uma vez enviada, perguntando não, dando ciência a você de que uma vez enviada você não poderá mais alterar as respostas da alternativa. É isso mesmo? Tá de acordo? Se tiver, pode clicar tudo e terminar. Aí vai aparecer o questionário, né, as questões e a resposta marcada por você. E aqui nós temos também as indicações. Que horas, que dia, mês e ano que você começou o questionário e o horário e que horas você terminou. Você, no caso eu aqui, passei 2 minutos e 13 segundos para responder o questionário. Tá? Então, é isso. Agora veremos aqui, não sei se vocês perceberam nesse navegação do questionário, que os quadradinhos estavam todos em branco. Por que que estavam em branco? Porque aquelas questões tinham sido respondidas, mas não tinham sido enviadas. Vai ficar cinza, não sei se vocês conseguem visualizar junto comigo, que ficando cinza significa que você de fato enviou seu questionário. Ok? Agora vamos simular que você fez o questionário, que o questionário está encerrado e que você vai ter a devolutiva dele. Então, aqui questionário fechado e vai aparecer, né, que você fez uma tentativa, na verdade o aluno só pode fazer uma tentativa, que o questionário está finalizado, que você enviou, né, nesse dia, nesse horário. Então, de 20 pontos, você tirou 5, né? Sua nota total é 5 de 20 pontos, ok? Então, você volta ao curso, então aqui você consegue ter ciência da sua nota somente depois que o questionário estiver encerrado. No caso aqui, encerrou dia 18 de março, na simulação, então só depois disso que eu tive acesso ao feedback. Você pode voltar na disciplina e navegar pelas outras ferramentas e outros recursos que o AVA possibilita para você. Espero ter contribuído. Até breve. Vocês viram?
como são os procedimentos para a postagem de um questionário. Muito tranquilo, muito simples, são questões de múltipla escolha, os professores podem aí postar, solicitar, aliás, 4, 5, até 10 questões. Provavelmente não haverão questões abertas, sempre serão questões fechadas, com alternativas para vocês poderem optar. Além disso, vocês terão a opção de revisar as questões e a opção de, depois de encerrado o questionário, verificar quais eram as alternativas corretas para orientar os estudos de vocês posteriormente na avaliação presencial e, se for o caso, tomara que não, na recuperação no exame. Lembrando que, reforçando, o questionário permite apenas uma tentativa. Então, você acessa, você verifica, estuda o material e depois você pode continuar a tentativa. Mas depois que você enviou, não tem outra tentativa a ser realizada. E agora vamos ver um assunto muito importante, que são os prazos. Prazos para quê, professora? Prazos para tudo. Vocês têm prazo na postagem das atividades e nos procedimentos administrativos também. Vejamos alguns prazos. Se vocês, porventura, tiverem que solicitar a revisão de uma avaliação de uma das atividades do AVA, o fórum, a tarefa, o questionário, vocês terão 4 dias. 4 dias úteis para fazer essa solicitação, né, depois da divulgação da avaliação. Vocês devem protocolar um requerimento. Lembrem agora dos prazos, vou explicar o procedimento a seguir. Então, solicitação de revisão, 4 dias. Se for o caso de solicitar a revisão de questões da prova, a prova presencial, que é sempre no último dia da disciplina, vocês têm 2 dias úteis após a publicação do gabarito. Publicou o gabarito lá no AVA, vocês têm 2 dias úteis para recorrer, correto? Se vocês, porventura, forem solicitar a revisão de nota da prova, vocês terão 2 dias úteis após a publicação da nota. Então, a diferença, revisão de questão é um procedimento, a revisão da nota é outro procedimento. A revisão da questão são 2 dias úteis depois da publicação do gabarito. A revisão da nota da prova são 2 dias úteis após a publicação das notas. É muito importante considerar essas datas, porque se passou o prazo, é intempestivo o pedido. Pedido intempestivo não é analisado, não é considerado. Então, passou o prazo, às vezes você, puxa, passou já 20 dias, mas a nota está errada. Felizmente, já foi o prazo de segunda chamada, recuperação, exame, e aí tem todos os procedimentos que devem ser observados. Então, infelizmente, a solicitação não será analisada, nem será deferido o seu pedido. Nós ainda temos alguns prazos para pedido de prorrogação de atividade de percurso. Como hoje mesmo a professora Sara comentou, é até o último dia do prazo da atividade. E solicitação para revisão da frequência. São 2 dias úteis após a publicação da frequência. A atividade de percurso só será prorrogada a pedido se o aluno tiver alguma justificativa. Por exemplo, ele estava impedido de realizar a atividade, ele apresenta um atestado para o seu tutor e o tutor vai solicitar essa prorrogação de atividade. Ou a prorrogação de atividade de ofício feita por nós, pelo IFRO, são em situações especiais, como nós comentamos. Algum problema no cadastro, algum problema técnico ou algum problema meteorológico que impeça a transmissão, impeça que o AVA esteja disponível. Se for a pedido, deve ser protocolado pelo aluno mediante justificativa plausível, atestado ou qualquer outra situação que vocês viram, inclusive, na aula inaugural. E a questão da revisão de frequência são 2 dias após a publicação da frequência. Mas caso você falte, você deve apresentar o atestado médico de imediato, 2 dias no máximo, porque nós só temos 4 encontros. Então, se você demandar muito tempo, você vai perder o prazo de apresentação. Se você não puder entregar o atestado, peça um amigo, um colega, um parente para levar o atestado até o tutor
e ele vai preencher o requerimento e encaminhar para a gente. Essa revisão de frequência é se porventura, quando termina a disciplina, é publicado edital de frequência e edital de notas. Se lá você está reprovado por falta, por exemplo, aí você pode pedir a revisão e aparentemente apresentar uma justificativa, como atestado ou outra justificativa plausível. Mas se você já sabe da sua ausência, já sabe o motivo, no primeiro dia útil possível de apresentação, você já faz esse requerimento. Como que faz, professora? Deve sempre, qualquer uma dessas revisões, dessas solicitações, protocolar um requerimento junto com o seu tutor. Preencher o requerimento, ele tem o instrumental lá, e você deve assinar e anexar as justificativas, sempre que possível, evidentemente. Elas serão analisadas com base nisso. Então, se não houver nenhuma justificativa, nenhuma prova cabível de que aquilo merece ser analisado, provavelmente ele é indeferido. E se passar desse prazo, ele é intempestivo e não vai ser analisado. Considerações, professora Sara? Professora, por enquanto nenhuma. Podemos continuar. Bom, então vamos à nossa atividade de sala. Hoje a gente tem duas propostas. Nós temos a primeira proposta, que é vocês construírem um acróstico. Professora, isso é do meu tempo de infância. Ou não, né? Vamos aprender agora. Vamos ver. A proposta é: a educação à distância se fundamenta em alguns princípios que vimos hoje. Construa um acróstico com os princípios e metodologias da educação à distância. Para relembrar, acróstico é um gênero de composição, geralmente poética, que consiste em formar uma palavra vertical com as letras iniciais ou finais de cada verso, gerando um nome próprio ou uma sequência significativa. Aqui nós temos um exemplo. E, A, D. Envolve, ensina, educa. Aproxima, aperfeiçoa e apaixona, dinamizando e promovendo o conhecimento. Então, a gente construiu um acróstico sobre a EAD. Ai, que bonito, professora. Lindo. Vocês agora vão construir um com as ideias de vocês. O que que aí exala da poesia de vocês para EAD, sobre os princípios da EAD, sobre as metodologias da EAD. E ainda vão construir um mapa mental, como aquele primeiro apresentado aqui no início da aula, sobre o AVA. Bom trabalho, daqui a pouco nós estamos de volta. De volta, agora com a nossa correção da atividade, que foi mamão com açúcar e uma delícia de fazer, gente. Confesso, fazer um acróstico e fazer um mapa mental. O mapa mental é um ótimo exercício, você pode utilizá-lo em todas as suas disciplinas, no seu trabalho. Ele facilita muito a organização de ideias, tanto para você organizar as ideias a priori, quanto depois para você organizar, fazer uma revisão do conteúdo. Então, é muito importante a utilização do mapa mental como estratégia de aprendizagem. Mas a primeira atividade era o acróstico. A gente trouxe uma sugestão pronta, mas lógico, vocês aí podem encaminhar de vocês pelo chat, hein? Passa para o tutor presencial e ele encaminha aqui para a gente fazer a leitura durante agora a nossa interação. Quem sabe nós temos aí grandes poetas em Machadinho, em Buritis, em Cacoal, em Vilhena. Aliás, em todos os nossos polos, com certeza, nós temos poetas e poetisas. Vamos então à sugestão que nós elaboramos. Vocês, é só para ter um parâmetro, né? Vocês podem ter construído, a construção é livre, podem ter outras construções. Bom, a educação à distância se fundamenta, era a proposta, em alguns princípios. Construa um acróstico com os princípios e metodologias da EAD. A gente trouxe aqui, a gente mostrou anteriormente uma, aqui nós fizemos outra. Então, interação, autonomia, aprendizagem. EAD. Um espaço onde sempre temos interação para construir autonomia e conhecimento. É uma oportunidade que promove
a aprendizagem. Aqui também a gente pode visualizar um acróstico um pouquinho desconectado, mas dá pra gente, né, a ideia aqui é juntar, ficar juntinho aqui, os três, né, para ficar no mesmo nível EAD, né, como a gente viu na proposta de atividade, mas aqui ficou um pouquinho disforme. Então, nós temos alguma contribuição, professora Sara? Algum acróstico, assim, bem poético dos nossos polos? Não, tivemos, na verdade, uma só e nem completa. A pessoa, eu não sei da onde é o tutor, respondeu só o Dzinho, colocou de determinação. Né? Então, aí vocês podem estar encaminhando para a gente, tá? Para que a gente faça a interação ao vivo aqui. Bom, mas a ideia do acróstico é isso, né? Você construir uma poesia formando com a ideia principal as palavras ou entorno ou contexto dessa ideia principal, dessa palavra principal. A nossa palavra foi AD. E o mapa mental? Nossa, o mapa mental, com certeza, tiveram muitas ideias aí para vocês construírem. A sugestão era vocês construírem sobre o AVA. Essa atividade já é um prelúdio do manual que vocês devem construir na tarefa. Então, a forma que vocês organizarem o mapa mental aí já vai dar bastante informação para vocês construírem a tarefa, que é o manual do AVA. Vamos à sugestão, porque não existe um momento fechado, né, uma estrutura fechada do mapa mental, porque o mapa mental depende de cada pessoa, como que é a sua construção mental a respeito daquele conhecimento, daquele conteúdo. Mas a gente trouxe algumas ideias que podem nortear vocês. Então, a nossa estrutura foi a seguinte: como tema central, o AVA, e aí o que vem à mente? O que é o AVA? Que foi uma das primeiras coisas que nós questionamos. Bom, aqui a gente utilizou um recurso que é chamado uma ferramenta para a construção desse mapa assim bonitinho, arrumadinho, com esses esquemas, que é o FreeMind. Esse é um aplicativo que vocês podem baixar, né, ele é livre, então vocês podem procurar, né, esse aplicativo para utilizar no computador de vocês. Tem também o XMind, que também trabalha, só que o XMind trabalha mais com mapa conceitual, que é um pouquinho diferente de mapa mental. Mas o FreeMind permite essa construção, esses arranjos, que tem os ícones, que tem todas essas estruturas. É uma ferramenta muito prática para você organizar. E voltando ao nosso estilo, ao nosso mapa mental, então nós tivemos como tema central a AVA. Aí nós fizemos uma interrogação. O que é o AVA? Nós colocamos aqui uma lâmpada de ideia para sempre lembrar que é um ambiente virtual de aprendizagem. E a gente colocou o que ele promove? Bom, interação, participação, produção, aprendizagem. E o que nós vimos que dentro do nosso AVA existe? Nós vimos que existem ferramentas. A tarefa, o fórum, o questionário e também recursos. E aqui nós utilizamos os ícones, uma casinha, várias pessoas, prazos e tiques, para informar, para nos lembrar o que é cada item desse, né? Para fazer uma revisão na nossa mente. A tarefa, ela permite a elaboração e envio de trabalhos. O fórum provoca a discussão de temas e a interação com outras pessoas. E o questionário é uma atividade avaliativa com questões de múltipla escolha. Além disso, os recursos são o chat e o fórum de dúvidas. Então percebam, utilizando os termos que a professora Sara gosta, percebam que o nosso AVA, o nosso mapa mental aqui, ele traz uma revisão de todo o conteúdo que nós vimos a respeito do ambiente. Mas eu posso organizar diferente, professora? Posso, tranquilamente. Posso organizar da forma que eu quiser. Eu posso colocar várias subdivisões, eu posso colocar vários nós, né? Aqui, por exemplo, dentro de recursos, eu ainda poderia colocar um outro nó e colocar o fórum de dúvidas, o fórum de tutoria, o fórum de avisos, né? Então, ainda poderia incluir outros nós
nessa apresentação. Vocês podem utilizar esses programas, esses aplicativos que a gente comentou para produzir um mapa mental no seu computador em algumas atividades que você achar pertinente. Ou pode simplesmente construir ele à mão livre no seu, numa folha sulfite, no seu caderno. Qualquer uma das formas vai contribuir para a sua aprendizagem, para organizar as suas ideias. Contribuições, professora Sara? A Damiana, lá de Jaru, ela diz o seguinte, ela fez do EAD, um acróstico do lado do EAD. Ela diz o seguinte, EAD, este é um ensino diferenciado, aonde abrange todo o estado, daqui sairei com doutorado. Olha, que bonito, parabéns, Damiana, uma salva de palmas, muito bonito. Não falei que tem poetisas e poetas aí para o interior afora? Ficou muito bonito, ficou assim, inspirado, muito lindo, parabéns. Teve também a contribuição do Albano lá de Ariquemes. Ele fez sobre o IFRO. Aí ele coloca: instrumento de grande força na educação relacionando pessoas à orientação de informática. Orientação de informática, muito bem. Também, aliás, nesse ele aproveitou o IFRO e o curso de informática para a internet. Parabéns. Vocês podem, como nós comentamos, durante a interação, colocar as atividades, indicar para o tutor para ele passar para a gente socializar. Fica tão gostoso essa interação e é um dos princípios da educação à distância, a interação. Esse que é o bacana, esse que é o tempero para nossas aulas. Essa interação, essa participação com vocês é o nosso diferencial. O Marcelo também, e o grupo dele, aqui ele não está sinalizado de qual polo, mas diz IFRO, informação com ferramenta responsável para a organização. Aí, dá um ótimo mapa mental, hein? Nossa, olha, dá para trazer do acróstico para o mapa mental. Bom, são duas referências de atividade que a gente passou para vocês. E agora, só lembrando que a professora Sara trouxe um questionamento também a respeito do envio da tarefa. Professora, eu enviei a tarefa, não era aquela tarefa que era para enviar, eu quero enviar outra. Posso excluir aquele arquivo e mandar outro? Posso. Todavia, se o tutor já tiver olhado e bloqueado o seu arquivo, você não vai poder enviar novamente, tá? Então, é importante, por isso que você faça com muita cautela o arquivo e envie o arquivo somente depois que você finalizar, faça a sua revisão. Acompanhe toda a estrutura, revise, aí salva e aí posta. Mas se você postou por algum motivo, postei errado, ou daí 2 dias melhorei o arquivo. Se o tutor ainda não tiver avaliado, você pode excluir aquele arquivo e enviar outro, ok? Agora nós vamos para as nossas dicas de estudo. São dicas importantíssimas de como você organizar o seu tempo e aprimorar os recursos que o ambiente tem. Vamos acompanhar as dicas de estudo do IFRO para você. O ensino à distância é uma realidade no mundo inteiro. Universidades e outras instituições de ensino adotaram esta ferramenta para levar ainda mais longe o conhecimento. No ambiente virtual de aprendizagem, o aluno tem acesso ao conteúdo de onde ele estiver. Fóruns de discussões, postagens, vídeos e muito mais. Tudo isso apenas com um clique. Mas como é o dia a dia de um estudante EAD? Como ele organiza o seu tempo? Será que ele consegue conciliar a vida acadêmica com o trabalho e a vida social? Você conhece agora 2 estudantes do EAD de áreas diferentes, mas que têm uma coisa em comum: a dedicação pelos estudos. Olha só. Meu nome é Eliezer, eu tenho 52 anos e atualmente eu faço um curso na modalidade EAD no Instituto Federal de Educação, aqui no Polo de Porto Velho, Zona Norte. É um curso técnico em finanças, é uma modalidade nova para mim, porque anteriormente eu não fiz e hoje eu estou fazendo e estou gostando muito. É interessante o curso. Olá, sou Kenny Frazão, eu sou atriz formada pela UNB no curso EAD, o ensino à distância. Trabalho na Secretaria de Educação, na divisão de cultura. Então hoje venho falar desse ensino EAD, que foi uma modalidade para mim muito boa pelo fato de eu mesmo organizar o meu tempo, ter essa ferramenta, essa ferramenta que eu ensino à distância a todo momento perto de mim, porque eu pude organizar o meu tempo para estudar, Se eu não podia durante a semana, eu estudava no final de semana. Então,
processo colaborativo, que também é EAD, de você ter interação tanto com o professor, com os colegas, aliada à tecnologia, tendo várias ferramentas ali, o livro, mídias, DVD, filmes. Então, é muito rico. Eu venho para o trabalho de manhã, né? Vou ao trabalho. Geralmente a gente só volta no final do dia. E nesse intervalo entre chegar em casa e dormir, eu costumo usar 1h30, 2 horas para reler o material, ver o que eu tenho que fazer um exercício. Estou sempre buscando rever esse material para não ficar para trás, acompanhar o que vem sendo passado durante as aulas. E quando eu estou de folga, no final de semana, eu amplio esse tempo de 3 horas, mais ou menos, por cada dia do final de semana, para justamente rever essas matérias, como é que se diz, melhorando esse conhecimento, esse aprendizado. Inicialmente eu tive dificuldade na plataforma, né? Porque como eu não conhecia a presencial, né? A gente está acostumado com esse tradicional, mas o EAD precisa o conhecimento da plataforma. Como que eu vou iniciar o meu curso? Não é um bicho de 7 cabeças. Você vai aprendendo aos poucos, devagar, daqui a pouco você já está conhecendo. A tempo eu tive que me adequar, escolher realmente os horários, porque tem que ser sistemático, olhar aquele horário, não pode faltar. A dificuldade maior que eu falo é conciliar a atividade na escola, lá no instituto, no curso, e com o trabalho, né? Porque essa altura da vida, você com trabalho, casa, tem família para cuidar, tudo isso, então você tem que buscar um meio termo aí para conciliar tudo isso. Mas eu vou desenrolando. Corria no e-mail com eles, ou mesmo na plataforma, aí, ou com o colega, entendeu a matéria, não entendeu? Se o colega não entendeu, então vamos junto buscar saber mais, tirar a nossa dúvida. Eu já recorro aos professores, tem os tutores lá também, à distância. Eu busco sem problema nenhum. Tive dúvida, eu já corro atrás deles. E os colegas também, aqueles colegas que estão nos acompanhando na sala de aula também. A gente tem esse ambiente todo que a gente tem a facilidade de entrar e buscar. Na dúvida eu busco eles. Impossível é aquilo que primeiro você tem que querer. Se você quer, você consegue transpor essas impossibilidades que muitas das vezes surgem no caminho. São os obstáculos, são as pedras, mas se você quiser, você consegue. Você só vai melhorar se você estudar. E para estudar você tem que ter disciplina, ter que transpor essas barreiras, essas dificuldades todas. Então não tem esse termo impossível. Eu acho que está em primeiro lugar a sua vontade de querer superar aquilo que o outro vê como impossível com dificuldade. Dificuldade existe, mas dizer que é impossível eu não acredito. Como você acompanhou, não importa a idade, profissão e nem os contratempos do dia a dia. Para você ser um bom aluno, a dedicação é o ponto principal. Bons estudos e até a próxima! Então, gente, vocês viram aí, né, um ótimo relato de um aluno nosso para que vocês aí tenham, né, mais determinação, mais força de vontade. E não se esqueçam dessas 3 palavrinhas que eu vou falar: autonomia, disciplina e organização. Elas são importantíssimas para que vocês alcancem aí excelência nos estudos e que consigam, né, no final de tudo, ter o seu diploma, ter o seu certificado. Então, a gente deseja isso para você. No mais, eu vou me despedindo aqui, que estamos chegando no finalmente da aula. Mandar um abraço, né, para os polos que participaram ativamente, Costa Marques, Machadinho do Oeste, que eu falei que a professora no final de semana esteve lá, Costa Marques, Presidente Médici, Ariquemes, pertinho da gente, Vilhena, Porto Velho, enfim, todos que fizeram essa aula acontecer, né? Nós e vocês aí. Então, uma ótima noite para vocês. Professora Anabela. Bom, só lembrando que a nossa atividade da semana, nós temos um questionário, né? Só destacando rapidamente, nós temos um questionário sobre a metodologia de estudo e os princípios das ferramentas do AVA, e já está disponível o manual de EAD. Alguns alunos têm dúvidas, nós temos lá um arquivo dentro da disciplina Orientações para a Construção do Trabalho Acadêmico. É um manual, você vai explicar, tem o passo a passo da tarefa, na hora que você clica na tarefa vai estar a orientação sobre o que você deve escrever. Você deve seguir aquela sequência. Como editar a senha, como postar a tarefa, como realizar
o questionário, você vai escrever com as suas palavras de acordo com a experiência que você obteve durante o acesso ao ambiente e também com as nossas discussões aqui. Essa é a construção. Não é um trabalho em grupo, é um trabalho individual. Então, lembre-se da referência, das citações e de não copiar do colega. Mesmo que você tenha construído junto, discutindo as ideias, cada um tem uma forma de escrever específica. Não vai ser a mesma coisa. A professora Sara nunca vai escrever do mesmo jeito que a professora Anabela, mesmo que a gente tenha discutido o mesmo assunto. Então, no mais, eu gostaria de agradecer a equipe aqui do estúdio, Silvano, Diego, Henrique, o Kleber, todo mundo que trabalhou aqui para a construção da nossa aula de hoje, para a edição dos nossos tutoriais da nossa aula. Um abraço para a equipe da DE, para a nossa coordenadora de curso e agradeço a presença da professora Sara mais uma vez aqui conosco. Até a próxima aula, com certeza a gente vai ficar com muitas saudades. Grande abraço, até a próxima.